28 minutos, confirmando 6h28. Gente, desde o ano de 2000, Caicó iniciou um processo que visava a criação de uma unidade de terapia intensiva neonatal no município, um passo crucial para garantir a assistência adequada a recém-nascidos em estado crítico. O projeto avançou durante a gestão do prefeito Bibi Costa, com a aquisição de equipamentos necessários para a instalação da UTI. À época, a Secretaria de Saúde era comandada por Lúcia Batista, que foi uma das responsáveis pela gestão do projeto. No entanto, o sonho da UTI neonatal nunca se concretizou e Caicó perdeu os equipamentos destinados à unidade para o município de Currais Novos. Para entender um pouco desse contexto histórico, nós convidamos, e ela aceitou o nosso convite, vamos conversar agora com a Lucinha. Lucinha, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Rural 95 FM, né, especialmente o programa Panorama 95. E é um grande e imenso prazer, Marcos, estar retornando aos microfones da Rádio Rural para falar sobre um tema tão importante, né, tão essencial para a saúde dos nossos pequenos, né, não só de Caicó, mas do Seridó, né, e até parte do Rio Grande do Norte, né, porque nós sabemos que Caicó é uma região, né, de saúde, está localizada, né, na região do Seridó, onde essa região tem 25 municípios, né, são 25 municípios que fazem parte dessa quarta região de saúde. E Caicó, né, pelas suas características geográficas, né, é uma cidade onde todos os municípios, né, convergem para essa cidade, né, tendo em vista o seu potencial, né, de saúde, a organização dos serviços de educação, enfim. Né? Então, assim, agradecer, né, primeiramente a oportunidade de vir, né, aos microfones da Rádio Rural, né, e dizer também que é um prazer imenso estar contando um pouco da história, né, desse equipamento público que é a UTI neonatal, né, para que muita gente, eu acho que na época, né, há praticamente 13 anos, né, que nós saímos da gestão, né, e muita gente, eu acho que na época não lembra, né, desse processo que Caicó teve, né, de avanço, né, então assim, até chamando a atenção que o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é composto de avanços e retrocessos, né? É nesses avanços e nesses retrocessos que o SUS vem se construindo, né, ao longo do tempo. Como é que surgiu a ideia da criação da UTI neonatal aqui em Caicó e qual era a principal necessidade que motivou essa discussão? Marcos, eu lembro, eu sempre fui funcionária pública municipal e desde a época de 2000, mais ou menos, por volta de 2000, que já se pensava, né, já se discutia essa história, né, da implantação da UTI neonatal em Caicó, né, tendo em vista exatamente as características regionais, né, as referências. Então, em 2000, foi quando se começou a questão dos processos de regionalização da saúde, né, veio a questão das normas operacionais, de assistência à saúde, a organização dos serviços em redes, né, a organização dos serviços por módulos assistenciais na época, que os municípios tinham os nomes de módulos assistenciais. Então, com a NOB, né, a Norma Operacional Básica, se começou a travar essa discussão, né, a nível de bipartite, a nível de COSEMES, para que o Estado, né, o Brasil todo passasse, né, a partir desse processo, pela organização dos serviços regionais, né? Então, em 2000 se começou a discutir esse processo de organização de rede, onde seriam os municípios polos das regionais de saúde, né? Onde se poderia se organizar melhor a questão da acessibilidade da população, né? O fluxo de pessoas, enfim, foi em 2000 que começou esse processo. E aí, esse processo foi se conduzindo, né? Porque, como eu já falei, o SUS ele é composto de avanços e retrocessos, né? E aí foram passando gestores, foram passando ministros da saúde,
né, com um olhar, eu acho que assim, cada gestão tem os seus olhares específicos, né? E aí, diante desse processo de organização, foram se amadurecendo, né? Os conselhos de saúde foram travando também as discussões. Por quê? Porque a gente sabe que as políticas públicas municipais, elas iniciam os seus processos de discussão através dos conselhos de saúde, né? E foram também a partir dos conselhos das conferências municipais de saúde, que esses processos eles foram tendo amadurecimento e foram se construindo ao longo do tempo. Agora, Bibi governou Caicó por 2 mandatos, não é isso? Porque quais os maiores desafios enfrentados na gestão dele, dos 2 mandatos, e por que não conseguiu colocar essa UTI para funcionar? Marcos, também nessas discussões a gente sabe que existem responsabilidades por níveis de governo, né? Existem as políticas federais, as políticas municipais e as políticas estaduais, né? Então, o Estado ele tem esse papel fundamental de estar discutindo essas políticas dos níveis federais e municipais, né, nos seus espaços coletivos de discussões, né, que partem dos conselhos municipais, né, as discussões, as deliberações são deliberadas, as discussões são deliberadas nos conselhos municipais e são levadas para o COSEMES em nível de bipartite, que é onde as decisões estaduais, né, estão sendo mais amadurecidas pelo nível de governo maior, né, para que essas políticas sejam levadas para o nível federal. E aí, um dos maiores desafios exatamente era a questão do financiamento, né, para esses serviços serem implantados no município, né? Nós sabemos que os municípios, eles têm uma responsabilidade muito grande e imensa, né? Por quê? Porque é aonde as pessoas estão vivendo, né? E aí, os níveis de complexidade, elas se dão exatamente tripartite, né? Os financiamentos são tripartite. E aí, para o município implantar um serviço dessa natureza, né, dessa complexidade, teria que ser deslocado recursos do Estado e também do federal, né? Porque o nível de complexidade, alta complexidade, diz respeito ao nível federal, né? São recursos federais. É tanto que você veja que hoje as UTIs, elas são, na grande maioria, centralizadas nas regionais, nos polos, né? Nas regiões de saúde, né? De responsabilidade, ou nos hospitais universitários, né? Do governo federal, ou também do governo estadual. Então, esse desafio que Bibi enfrentou, né, na sua gestão, né, a partir de 2005, salvo engano, né, que foi o primeiro ano de gestão de Bibi, ele teve exatamente esse cuidado, né, de estar discutindo, mas também buscando recursos para que esses serviços de média e de alta complexidade tivessem também financiamento das 3 esferas de governo. Aqui você atribui, então, o fato de que, apesar dos equipamentos estarem disponíveis aqui em Caicó, a UTI neonatal nunca ter sido instalada no nosso município. Marcos, na época, em 2011, 2012, né, e eu gostaria de fazer um destaque aqui importante, porque eu fiz parte da gestão Bibi Costa nas 2 gestões dele, né? Eu fiquei de 2005, né, restante do ano de 2005, 2006 e início de 2007. E retornei para a administração de Bibi Costa 2011 e 2012. Então foi um prazer e uma honra imensa ter feito parte da equipe de governo do prefeito Bibi Costa, né, porque eu sei do carinho, né, da responsabilidade, da honestidade, né, que Bibi Costa ele teve, né, e tem todo ao longo da história pública de Bibi, né? Ele era professor da universidade, né, na época, e ele mesmo, sendo professor da universidade, ele já prestava serviços voluntários ao Hospital do Seridó. Então, na época, eu lembro que
Bibi, ele dava essa ajuda ao Hospital do Seridó, e o Hospital do Seridó, por volta da década de 90, 2000, ele passou a ser um hospital amigo da criança, né? Na época, o estado do Rio Grande do Norte, o segundo hospital, a segunda unidade hospitalar do Rio Grande do Norte, que passou a ser hospital amigo da criança, foi o Hospital de Seridó, né? Quando Bibi estava dando essa parcela de contribuição para o fortalecimento das ações do Hospital do Seridó. E, por incrível que pareça, era a quinta unidade hospitalar por fazer parte desse projeto de Hospital Amigo da Criança, foi o Hospital do Seridó também. Então, Marcos, nós sabemos de todas as dificuldades financeiras para o financiamento do Sistema Único de Saúde. E quando eu retornei para a gestão Bibi Costa em 2011, a questão das discussões para a formação de redes e de implementação e de implantação de serviços de média e alta complexidade, a UTI estava lá fazendo parte dessa implementação da política de saúde, né, para a questão da gestação, né, e também das unidades de partos humanizados. Então, a Rede Cegunha, né, surgiu na época, né, já estava em fase de implementação na grande maioria das unidades e dos municípios do Rio Grande do Norte e do país inteiro. Então, a Rede Cegunha, ela veio exatamente com o objetivo de implantar o parto humanizado, que seria desde o atendimento, né, da gestante, né, da porta de entrada, com casa da gestante, onde ela pudesse estar, as gestantes que viessem de outros municípios, para aquela unidade de referência, ela pudesse ficar em uma casa, sob os cuidados, né, de toda uma equipe, para ter esse parto humanizado. Também na Rede Cegunha, ela fazia parte toda a questão do parto humanizado, que seria com a implementação e a implantação das antigas parteiras, que seriam as atuais, né, doulas, com processos de fisioterapia, né, de fisioterapeutas, de pediatras, enfim, outros profissionais que faziam, né, parte dessas equipes, que elas pudessem estar trabalhando esse processo do parto humanizado, para que se reduzisse também a questão dos partos operatórios, né, os partos cesarianos. E aí, esse processo ele foi sendo discutido, eu cheguei aí a Brasília, onde veio uma equipe do Ministério da Saúde fazer visitas ao Hospital do Seridó, que na verdade ficaram encantadíssimos com a estrutura, né, que nós dispomos aqui em Caicó do Hospital do Seridó. Então, com essa equipe vindo de Brasília para cá, conhecemos também a estrutura que funcionou antigamente o Banco de Leite, né, que nessa época para trás, né, antiga, funcionou também o Banco de Leite, por isso que o Hospital do Seridó passou a ser um hospital amigo da criança, porque teve o incentivo do aleitamento materno, né? E aí foi se vendo toda uma estrutura. E aí eu lembro que esse processo da UTI neonatal, ela foi discutida no Conselho Municipal de Saúde, com muito acirramento, no COSEMES, na Bipartite, os clubes de serviço, a sociedade organizada também discutiu através dos seus clubes de serviços. Então, Caicó, ela tem uma história muito bonita, né? Porque Caicó, ela tem uma característica, o Seridó, ela tem uma característica onde as pessoas encampam as discussões, né? Que são essenciais para a preservação da vida, né? E a gente teve, nessa época,
muitas discussões dos clubes de serviços, né, anteriores a esse processo de 2011, né, na década de 90, de 2000, que foi exatamente quando, em 2000, quando foi implantado também as equipes de saúde da família em Caicó, né, que era, na época, o secretário era Dr. Pacífico, né, que foi o início que teve também das equipes de saúde da família. Então, a equipe de saúde da família também teve um papel fundamental nesse processo de fortalecimento das redes, né, do acesso da população, da organização da população em unidades da estratégia de saúde da família. E voltando, né, para a atualidade, a questão da gestão, da discussão da UTI neonatal de 2011, ela teve uma participação fundamental, né, das decisões judiciais, né, porque se passou a fazer parte esse processo de processos judiciais, né? Então, eu lembro que em 2011 nós tivemos a participação, né, da decisão judicial para que fosse implantado a UTI neonatal. E nessas discussões foram tratados assuntos referentes à questão financeira, né, o financiamento dos equipamentos, de onde era que deveriam ser custeados, que era de responsabilidade realmente do governo do estado. E aí se partiu para... foi quando em 2012, né, no início de 2012, houve o bloqueio dos recursos, né, para aquisição dos equipamentos. E aí, com esses recursos assegurados, o que foi que o município de Caicó, a gestão Bibi Costa, se responsabilizou, né, e que levou à tona, né, realmente, trouxe para a gestão a discussão para a compra desses equipamentos. Então, nós tivemos que fazer um projeto, né, a vigilância sanitária, através da Suvisa, ela veio, nós fizemos o projeto para formalização da instalação da UTI neonatal, né? Teve o projeto que nós tivemos que fazer, fizemos algumas adequações que, na verdade, pelas características próprias do Hospital do Seridó, já tinha muita coisa, na verdade, já tem muita coisa pronta, né, para a instalação da UTI neonatal. Então, o que o projeto, a Suvisa veio, precisou apenas de fazer algumas mudanças e algumas adequações, né? O projeto ele foi pensado exatamente na questão da implantação de 10 leitos de UTI, né? De 10 leitos. Na época, nós também travamos a discussão do banco de leite, né? Porque foram várias coisas que foram resolvidas e encaminhadas na gestão de Bibi Costa 2011-2012, né, eu à frente da Secretaria de Saúde. Então, resumindo, a gestão Bibi deixou a UTI quase pronta. Quase pronta, quase pronta. Vou chegar lá. Daqui a pouco você vai ver que a gente já deixou tudo organizado, né, ao ponto de ser tudo já implantado. Então, a primeira coisa, para ser implantada uma UTI neonatal, primeiro, né, nós teríamos que pensar na questão do banco de leite. E aí o banco de leite também se discutiu a questão de recursos, né, de equipamentos, né, porque tinha toda uma estrutura. E o que foi que aconteceu? Nós fomos buscar os equipamentos para a instalação do banco de leite do Hospital de Pau dos Ferros, que estavam lá encaixotados, né, sem utilização esses equipamentos. Então, também foi decisão judicial, né, a vinda desses equipamentos para o banco de leite. E aí, o que foi a contrapartida do município? A contrapartida do município de Caicó foi o quê? Foi adequar as estruturas que existiam no Hospital do Seridó para a organização do banco de leite. Porque o banco de leite não é só você colocar uma porta, fechar uma porta, abrir outra,
né, abrir uma janela e fechar. Você tem toda uma questão de processo, de organização, né, onde esses equipamentos vão ficar, o acolhimento da gestante para a doação do leite, onde é que esse leite vai ser centrifugado, onde é que esse leite vai ser armazenado, né? Então, o município de Caicó, fez todas as adequações possíveis e necessárias para a instalação do banco de leite municipal. Os equipamentos, o município aprontou a estrutura, os equipamentos vieram de Pau dos Ferros, de um hospital, se eu não me engano, estadual, né? Vieram e nós montamos toda a estrutura, né? A gestão municipal também organizou a questão de pessoal, né? A questão de farmacêutico, de técnico de enfermagem, de enfermeiros. Então, nós deixamos o banco de leite prontinho, né? E aí, a partir do momento do banco de leite pronto, operando, né? Durante toda a semana, né? Finais de semana, né? Com leites acessíveis às crianças que precisassem, a gente foi também trabalhando a questão da adequação da UTI neonatal. Que aí foi exatamente quando o processo judicial já estava andando, né, para a questão do bloqueio dos recursos, né, porque após o bloqueio dos recursos, né, antes mesmo do bloqueio dos recursos, foi analisado a questão da necessidade de todos os equipamentos. E à época eu lembro que Sandra era diretora da Regional de Saúde, né, onde a Regional de Saúde discutia toda essa questão da organização de rede, né, dos serviços, a implantação desses serviços que seriam regionalizados, né, dentro da política estadual. E Sandra, enquanto diretora da Regional, ela também tinha essa preocupação de estar junto ao município, né, formalizando essas discussões, né, e propondo, né, sugestões, né, propondo políticas estratégicas para que essas políticas públicas elas se interiorizassem, se regionalizassem e fossem implantadas. Então, eu, juntamente com Sandra, não é, que era a representante do Estado, né, no nível regional, nós fizemos várias reuniões, encontros, em Natal, com a equipe da Maternidade Januário Cico, né, fizemos visitas, nós discutimos muito com o doutor Elísio Galvão, com a doutora Liege, né, com a doutora Valneide, na época que eram pediatras do Hospital do Seridó, onde a gente precisasse, onde a gente discutia, aliás, esses equipamentos, o que seriam necessários de equipamentos para implantação da UTI neonatal. E aí foram vários encontros em Natal, várias discussões, várias visitas da Maternidade Januário Cico. E aí nós fizemos todo o levantamento desses equipamentos, fizemos uma pesquisa de preços, né, para esses equipamentos e levamos para o nível judicial os valores que necessitavam para a aquisição desses equipamentos. E aí foi quando, né, a Justiça fez o bloqueio desses equipamentos e determinou o município de Caicó, né, a abrir processo licitatório. Esses recursos eles ficaram numa conta específica do Fundo Municipal de Saúde de Caicó, né? Foi uma conta vinculada à gestão municipal, porém vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. E aí, atrelado a essa licitação dos equipamentos, nós já estávamos trabalhando na questão da central de gases, né, do Hospital do Seridó, onde foi instalado a parte da canalização para esses gases. A UTI, ela já estava em processo de conclusão, né, do espaço, né? A vigilância sanitária vinha sempre a Caicó quando a gente terminava a etapa da adequação do espaço físico,
chamávamos a vigilância Suvisa estadual para vir fazer a visita e já propor outras adequações. Então, o processo, ele praticamente em 2012, no final da gestão de Bibi Costa, o projeto da UTI já estava praticamente pronto, né? Faltava somente, eu acho que na época, o alvará, né? Para ser emitido pela vigilância. E os equipamentos, como a gente não deu tempo comprar para deixar dentro do Hospital do Seridó, o que foi que aconteceu? O processo licitatório aconteceu já no segundo semestre de 2012. Nós fizemos o pedido, na época, do gerador de energia, né, para o hospital. O gerador ele ficou instalado no hospital. O banco de leite, na época, como eu já falei, já estava funcionando. A central de gases já estava toda organizada, né? O Estado a gente já estava discutindo os fornecedores desses oxigênios, desses gases que já estavam para ser organizados o seu fornecimento. Também uma coisa importante era a questão que nós também fizemos todo o levantamento de pessoal. Na época, eu lembro que a gente pensou desde o ASG, né, até o médico intensivista, toda a equipe, né, nós elaboramos esse projeto, né. Na época, o custeio dessa equipe seria em torno de 220, 250 mil para a equipe, né, toda a equipe. Nós pensamos nas doulas, que ia fazer parte da casa da gestante, dos auxiliares de limpeza, o laboratório também, o laboratório do Hospital do Seridó foi pensado, a equipe de profissionais, também a questão dos treinamentos. Nós deixamos já também a maternidade Januário Cico, na época, tinha disponibilizado as suas estruturas para treinar toda a equipe de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim, era um processo que estava se tornando realidade. Era um sonho, né? Era um sonho que estava se tornando realidade. Então, na época, em dezembro de 2012, a gestão Bibi Costa deixou todos os equipamentos que não foi possível fazer pedidos e serem entregues. Deixamos todos os equipamentos autorizados e empenhados para serem passados para a gestão seguinte, fazer o pedido, né, dos equipamentos e o pagamento. Por quê? Porque esses recursos estavam bloqueados, né, e ficaram na conta, né, nas contas da Prefeitura Municipal de Caicó. Na época da gestão Bibi Costa, no final de 2012, Bibi, ele deixou nas contas da Prefeitura Municipal de Caicó em torno de 7 milhões e 900 mil. Dentre esses 7 milhões e 900 mil, estavam parte de 1 milhão de reais do governo, que tinha sido bloqueado do governo do estado para a compra dos equipamentos da UTI neonatal. Então, não tinha mais 1 milhão, porque desse 1 milhão a gente já tinha adquirido o gerador de energia e que estava instalado já no Hospital do Seridó. Lucinha, hoje, por exemplo, na atualidade, pela sua experiência, é mais fácil colocar essa UTI para funcionar? O que poderia ser feito para que Caicó realmente ganhe essa UTI? Marcos, eu acho que hoje, né, com a questão das emendas parlamentares, eu me ausentei da gestão pública, né, porque eu me aposentei, né, era funcionária estadual, né, e eu me aposentei, e também eu me ausentei da gestão pública municipal, né. Mas de 2012 para cá, são muitos anos, né? São praticamente 13 anos, né? E essas discussões,
eu não sei por que que não eu fico me questionando por que que tudo já estava pronto, tudo organizado, né? E deixaram esses equipamentos, né, saírem do Hospital de Seridó, saírem de Caicó, né, e ir para outra cidade, né, que ainda estavam se pensando em estruturar esses serviços. Então, eu acho que essa discussão hoje, essa implantação da UTI neonatal hoje, né, com a facilidade na questão das emendas parlamentares, as políticas públicas, elas aí já estão muito mais organizadas, né? Hoje a gente tem em Caicó um polo de educação, né, universitário, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos um curso de medicina hoje, né? Hoje as unidades hospitalares de Caicó, elas servem, né, de acesso para os profissionais virem fazer residência médica em Caicó, né? Então, a estrutura de saúde está muito mais robusta, né? Está muito mais organizada, né? Os acessos hoje estão muito mais organizados. O acesso da população hoje, né, já está muito mais organizados, né? Então, hoje, as políticas públicas de Caicó, elas já estão, do Rio Grande do Norte e do Brasil, elas já estão muito mais fortalecidas, né? Então, Caicó hoje é um polo educacional, né? Um polo de formação de especialistas, né? A medicina, o polo de Caicó hoje, nós temos a Universidade Federal, né? Nós temos a UERN, né? Nós temos as universidades privadas. Então, hoje, Caicó tem um polo muito mais fortalecido, uma região muito mais fortalecida, onde essa discussão ela pode ser travada com muito mais fortalecidas, onde a busca por esses direitos, né, podem ser muito mais assegurados, muito mais rapidamente, digamos assim, né? Então, com a questão das emendas parlamentares, né, das emendas do governo federal, e hoje a gente sabe que acesso da população hoje, né, as discussões coletivas, elas estão muito mais fortalecidas, né? Por quê? Porque a gente tem hoje os conselhos municipais, eles estão muito mais fortalecidos, né, aprimorados, né? A gestão, a acessibilidade, o desenho de saúde regional, ela está muito mais bem desenhadas. Por quê? Porque hoje a gente tem as universidades fazendo parte, né, dos conselhos municipais, né, das bipartites, do COSEMES, né? Então, hoje, para que essa UTI neonatal ela seja implantada em Caicó, eu acredito que está faltando pouquinha coisa para que se consiga realmente esse grande sonho se concretizar na nossa região. Você acha que a gente poderia ter evitado muitas coisas se já tivesse com o UTI neonatal funcionando? Com certeza, com certeza. Então, assim, eu digo muito a Bibi que a menina dos olhos de ouro de Bibi, durante a administração dele, era exatamente a implantação da UTI neonatal, né? E assim, foi uma coisa que eu tive muita pena de não ter visto, foi ver a concretização e a implantação da UTI neonatal, porque isso era um sonho da gestão Bibi Costa. Este era um sonho nosso, deixar todos esses equipamentos funcionando. Mas o que houve, né, foi a questão burocrática, né, muitos entraves, né, muitas coisas que não aconteceram, porque você sabe, Marcos, e a população também entende, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é constituído, ele é feito, ele é construído de avanços e retrocessos, né? E aí, nesses avanços e nesses retrocessos, muitas vezes acontecem que coisas que estavam já bem pertinho de serem implantadas, bem pertinho de programas e projetos que estavam em fase de implantação e de concretização, muitas vezes eles têm os retrocessos. Por quê? Porque muitas vezes os financiamentos, eles enfraquecem, eles diminuem, né? Então, não é possível acontecer
a concretização daquele projeto. Por quê? Porque o financiamento faz, né, diminui. O financiamento, muitas vezes, ele é desviado para salvar outras redes que são mais urgentes, que são mais necessárias. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é composto de avanços e retrocessos. Mas, assim, eu vejo que, ultimamente, a região do Seridó, ela está tendo um grande avanço, né, com a implantação do curso de medicina, né, com as universidades privadas também, né, com a própria universidade estadual. Então, a região do Seridó, não é a 4ª região de saúde do Seridó, né, do Rio Grande do Norte, que está implantada, está inserida no aqui em Caicó, hoje ela está muito mais fortalecida, né? Ela está muito mais fortalecida e enriquecida também, né, de pessoas, né? Então, o curso de medicina em Caicó hoje, né, ele com certeza, ele contribuiu e vem contribuindo muito mais para o fortalecimento das políticas públicas, né, da região do Seridó, do Rio Grande do Norte, como há 12, né, 10 anos. 10 anos atrás, né? Hoje Caicó, né? E você veja que Bibi, ele teve uma visão muito holística, né? Eu lembro que na época, quando nós deixamos a gestão, nós já deixamos muita coisa, que hoje a saúde de Caicó, ela tem aquela unidade básica de saúde ali do centro, né, que vizinho à liga, aquela unidade básica, nós deixamos já o projeto implantado, porque nós pensávamos exatamente ali ser uma unidade do centro e contribuir para a questão da liga, a questão de um futuro curso de medicina. E hoje a gente sabe que aquela unidade básica, ela serve também de aporte, né, para receber essa estrutura da saúde, né, do município de Caicó, né? Então, o desenho de rede hoje da saúde pública de Caicó está muito diferente de 2012, quando nós deixamos a gestão, né? Então, essa UTI neonatal é um grande desafio, né, para a gestão atual, né, tanto do município como estadual, mas eu acho que se nós travarmos a discussão novamente para que essa UTI venha para Caicó, com certeza Caicó hoje ela tem um potencial muito maior do que em 2012, né? Em 2012. Eu só queria que você deixasse um pouco mais claro as razões do bloqueio judicial, né? Porque me parece que naquela discussão daquela época, né, uma das razões da não implantação em definitivo da UTI neonatal foi o bloqueio judicial, né? Por que houve o bloqueio? Exatamente, porque o bloqueio, nós sabemos que existem os níveis de complexidades, né? Os níveis de ação básica, os de média complexidade e os de alta complexidade. Então, o de alta complexidade, que é onde a UTI neonatal está inserida, é responsabilidade do governo estadual ou federal, né? E aí o bloqueio se deu exatamente por quê? Porque como o Estado, né, não estava, né, na época, com um espaço público, né, não tinha um hospital, digamos assim, com características obstétricas, né, porque nós sabemos que hoje a alta complexidade, hoje o Hospital Universitário, né, os hospitais Maria Alice, né, onde estão as UTIs neonatal. Então, na época, como Caicó não tinha um hospital estadual para ser implantada a UTI neonatal, foram bloqueados os recursos para que o município assumisse a responsabilidade de implantar no seu território, né, tendo em vista Caicó, sede da 4ª região de saúde, Caicó, onde estavam os maiores serviços, né, de alta complexidade e de média complexidade. Então, por isso que os recursos foram bloqueados do governo do estado para que Caicó
implantasse a UTI neonatal na época, né? E aí, atrelado a isso, como já tinha sido bloqueado também parte de recursos para a implantação do banco de leite, que parte dos equipamentos foram trazidos de um hospital estadual para cá, então tudo tinha a ver para que esse processo da UTI neonatal fosse implantado em Caicó, até pelas suas características, né, geográficas, a questão do delineamento de fluxo de pacientes. Então, assim, o Hospital de Seridó, ele era, na época, né, e que continua sendo, né, a referência obstétrica de grande potencial para a região de Seridó. Lúcia, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu gostaria só, Marcos, de agradecer a oportunidade, né, dizer que eu me orgulho, né, por ter feito parte da gestão Bibi Costa, porque foi uma gestão realmente que a gente teve a oportunidade de ter vários avanços nas políticas públicas de Caicó, né? Era um gestor comprometidíssimo com a questão dos serviços de saúde. Dizer também que foi na época da gestão Bibi Costa onde eu tive uma maior parcela de contribuição como servidora pública, tanto do Estado quanto do município, né? Porque nós trouxemos vários serviços. Eu estava lembrando ontem à noite que a Rede Cegunha, ela fez parte, né, da gestão Bibi Costa, né? Então, a Rede Cegunha foi exatamente onde o banco de leite ele foi implantado, né, desse grande projeto, né? E aí eu até hoje eu fico muito com muita pena, com muita dó, né, de não ter feito parte desse processo de implantação da UTI neonatal, porque era um sonho nosso, né? Pena que a gestão acabou, né, 2012, né, foi o final da gestão Bibi Costa, e que a UTI ela tinha tudo para ser implantada. Eu não sei por que as gestões seguidas, né, deixaram esse equipamento ir embora, né? Esses equipamentos foram transferidos para Currais Novos, né, e que até hoje eles estão ainda, eu acho que encaixotados, né? Então isso é um grande prejuízo para as crianças, né? Nós sabemos que uma UTI neonatal, ela traz uma série de oportunidades à vida, né? A vida de pequenininhos, né? De pequenos, né? Dos nossos pequenos. Mas graças a Deus que o Hospital do Seridó hoje, ele tem uma prestação de serviço de excelência, né? De excelência. Nós sabemos que os municípios hoje, eles têm uma estrutura muito melhor do que há 10 anos atrás, né? O acesso aos serviços de saúde hoje, né? Nós sabemos que com o curso de medicina, né? Com as unidades de saúde, né? Com a estratégia de saúde da família, hoje tem muito mais, digamos assim, a população tem muito mais acesso. Hoje os serviços de saúde eles estão com fluxos muito mais organizados. Então, com certeza, se essa UTI vier para Caicó, né, vai encontrar uma estrutura, né? O Hospital de Seridó, né, hoje é municipalizado, hoje tem muito mais uma questão também, juridicamente falando, a questão municipal, né? O município tem muito mais, digamos assim, facilidade para a implantação desses serviços e, com certeza, isso vai ser um grande ganho, não só para a população de Caicó, mas para a população de 25 municípios que faz parte da 4ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte. 7h12.